Olá, como vocês estão? Eu sou o André e sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, eu trago as minhas edições aqui, os meus livros da editora Brasiliense. Então são poucos livros, não são muitos não. 10 livros? São 10 livros, exatamente 10 livros. Que eu encontrei aqui, eu não sei se tem mais algum, mas pelo menos dos que eu encontrei aqui na minha coleção, são estes 10 livros. Então, brevemente falando sobre a editora Brasiliense, ela foi fundada em 1943. Interessante, as pessoas que foram os fundadores da editora, né? Foi o sociólogo Caio Prado Júnior, Arthur Neves, o escritor Monteiro Lobato e a também escritora Maria José Dupré, que foi autora do Éramos Seis, né? Tivemos adaptações para a novela, né? Acho que 2 vezes. A editora Brasiliense, ela se tornou muito conhecida, pelo menos uma coleção dela se tornou muito conhecida, que é a coleção Primeiros Passos. Eu tenho um exemplar aqui. Esse, por incrível que pareça, né? Este exemplar aqui, que é o número 13 da coleção Primeiros Passos, é o que é ideologia, da professora e filósofa brasileira, talvez a maior filósofa brasileira ainda viva, né? Mais de 80 anos, a Marilena Chaui, o que é ideologia. Essa coleção da Primeiros Passos, ela trazia textos introdutórios com especialistas, né? Por exemplo, você tinha, vou falar dos que eu li, o que é história em quadrinhos, o que é punk, eu li esse. Aí tinha o que é comunismo, o que é marxismo, o que é sociedade industrial, o que é comunicação de massa. Então é a coleção do o que é, né? São textos introdutórios. Então aqui ele é um livro de formato de bolso, né? Ele é bem fininho, bem introdutório mesmo, né? Então aqui, por exemplo, você tem o que é ideologia, da editora Brasiliense, essa edição. Então, esse livro é de 1980. Essa edição é de 2001. Então, é uma reedição mais recente, né? 2001, que já tem mais de 20 anos. Aí você tem aqui no sumário, por exemplo, começando nossa conversa, partindo de alguns exemplos, histórico do tempo, histórico do termo, estou ficando cego, a concepção marxista de ideologia e a ideologia da competência, né? E aí, o texto da Marilena Chaui é entremeado por ilustrações. E alguns têm fotos, né? Como é coisa muito antiga, então... Aqui, ó. No mundo dos homens, o reino dos deuses. Né? Então tem fotos, tem ilustrações, né? Ele é bem ilustrado. Todos os livros eram assim. Eu me recordo muito bem do o que é história em quadrinhos. Imagina, né? O que tinha, né? Tinha quadrinhos. Aqui, por exemplo, você tem o Descartes. Uma ilustraçãozinha do rosto do Descartes. Aqui você tem o Aristóteles, né? Então, o que é ideologia? Coleção Primeiros Passos, aqui da Marilena, professora Marilena Chaui, maior filósofa brasileira. Então, eu vou começar aqui com os livros que eu tenho aqui da Brasiliense, que eu já li, tá? Então, são 4, tá? Então, vamos começar aqui com 2 livros aqui, 2 romances, né? Eu tenho, por exemplo, esse eu li adolescente, né? Eu li em um dia. Esse livro eu li em um dia, que é o clássico do Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. Esse livro aqui, ele trata sobre 2 tragédias na vida dele. Ele escreveu aos 19 anos, ou publicou aos 19 anos, foi quando ele se acidentou, né? Foi pular no rio de cabeça, atingiu a coluna cervical, ele ficou paraplégico.
E ele começa a contar a história da vida dele, sobre o acidente, e ele tem memórias de família, né? Ele conta sobre essa experiência dele, ele jovem, ele que tinha tantos planos, ele queria ser músico e tal, acaba se tornando escritor. Ele começa a escrever esse livro na UTI. E ele rememora também o pai dele, a história, a primeira tragédia antes do acidente dele foi o desaparecimento do pai dele, o Rubens Paiva, deputado, né? Do PCdoB, se eu não me engano. Ele desaparecido político nos porões da ditadura militar. Então ele retrata esse período, né? Foi publicado no início dos anos 80. De 82 a primeira edição. E essa aqui é a 17ª edição. Essa edição é de 1983. Então, o Feliz Ano Velho, tem um livro do Rubem Fonseca que chama Feliz Ano Novo, né? E esse é o Feliz Ano Velho. Porque ele fala que ele está na UTI, ele passa o Natal na UTI, né? Então tá todo mundo cantando Natal e o Ano Novo, né? Aí ele passa Feliz Ano Velho, adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, né? Então ele recorda disso e acabou dando título para o livro dele. Li em um dia, acho que fiquei 8 horas lendo esse livro aqui. É fantástico, não dá para parar de ler. E aí tem esse aqui, um escritor japonês, Yunosuke Yoshiyuki, O Quarto Escuro, que é um romance erótico. Esqueci de dizer uma coisa. Esse daqui do Rubens Paiva, ele é da coleção Cantadas Literárias, que eu tenho outro livro da coleção Cantadas Literárias aqui. E esse do Yunosuke Yoshiyuki, japonês, O Quarto Escuro, é eróticos. Então tem a coleção eróticos, aqui ó, eróticos, né? E esse aqui já tem um vídeo falando sobre esse livro aqui no canal. Quem quiser saber, é só colocar aí O Quarto Escuro no canal que você encontra falando sobre esse livro, tá, gente? Então contém outros livros. Tradução do Fernando Wuckmann, edição de 1988. Mas ele foi publicado originalmente pelo japonês em 1970. E aí temos 2 de poesia. Um do Paulo Leminski, poeta brasileiro, né, de Curitiba, Distraídos Venceremos. Essa edição aqui, que tem a carinha do poeta aqui, que faleceu de acidente de automóvel, né, em 89, se eu não me engano. E é um livro de poemas, né? Vou escolher um aleatório, tá? Tem uns famosos, né? Mas para que ler o famoso, né? Vamos ler outro poema, né? Então, sortes e cortes, a linha clara, a tesoura traça na folha branca. Separa a folha da forma, a forma, um diabo habita o branco do olho da página. Claro oculto entre as claridades, o vazio passa e deixa uma saudade. E a estrutura do poema. Muito bacana. Entre a água e o chá, desabrocha o maracujá. Aí o desabrocha, formando a palavra rocha. Entre a água e o chá, desabrocha o maracujá. Então essa edição aqui, da Brasiliense, Distraídos Venceremos, do Paulo Leminski, que ele faleceu em 89. Isso mesmo. Não diz a primeira edição de quando é, mas essa edição aqui de 2008, tá? Distraídos Venceremos, do Paulo Leminski. E outro de poesia é do norte-americano Walt Whitman. Eu tenho uma edição mais completa, aqui tem bem menos poemas, mas eu gosto muito dessa tradução, mais do que o da outra edição que eu tenho, que se eu não me engano é daquela editora que é malfadada, Martin Claret. Ele é bem mais volumoso, né? Quase li todo, mas a tradução desse aqui é do G. Campos. É fantástica a tradução. Os poemas, ele escolheu alguns poemas, né? Não tem todos, das Folhas de Relva,
Aqui está traduzido como Folhas das Folhas de Helva, tradução do Geir Campos. Aqui tem a carinha do Walt Whitman, Cantadas Literárias também. É a 5ª edição, tem tradução e seleção do Geir Campos e introdução do Paulo Leminski, Leaves of Grass. E essa edição aqui é de 1990, 5ª edição. A primeira edição desse livro foi em 83. A primeira vez que eu li esse livro, esse livro aqui, não esse exemplar, mas esse livro, eu li, era adolescente. A minha tia Ana, que é professora de literatura, ela tinha esse livro e eu fiquei encantado com esses poemas aqui. Aí eu vou escolher um poema para ler para vocês. O próprio ser eu canto. Lembrando que ele é considerado, Walt Whitman, escritor norte-americano do século XIX, né? Da geração ali do Emerson, né? E da Emily Dickinson, né? Escritora norte-americana. Emily Bronte é britânica. Ele é considerado o pai do verso livre. Então ele escrevia em versos brancos e livres, ou seja, versos sem métrica e sem rima, mas com muito ritmo, claro. O próprio ser eu canto. O próprio ser eu canto, canto a pessoa em si em separado. Embora use a palavra democracia e a expressão massa. Eu canto o corpo, da cabeça aos pés. Nem só o cérebro, nem só a fisionomia tem valor para a musa. Digo que a forma completa é muito mais valiosa. E tanto a fêmea quanto o macho eu canto. A vida plena de paixão, força e pulsão, preparada para as ações mais livres, com suas leis divinas. O homem moderno, eu canto. Então tá aqui, Walt Whitman, recomendo, o livro todo é incrível, qualquer edição que você adquirir do Walt Whitman, vale muito a pena, Folhas de Helva. Tá? Aqui é um apanhado, o livro é muito maior. Que ele só escreveu esse livro na vida dele, e ele foi acrescentando, a cada edição ele ia acrescentando mais poemas. Então, quando chegou no final da vida dele, não sei quantas edições que ele publicou, já tinha mais de 500 páginas. Esse livro aqui é um compilado, é uma compilação, né? Uma seleção do Geir Campos. Tem 139 páginas, mas se você pegar a edição completa, tem mais de 500 páginas. Folhas de Helva, do Walt Whitman. Tá? Brasiliense. E agora nós vamos aos livros que eu ainda não li, né? São os demais, os 6 outros livros. Então tem esse aqui, tem dois romances policiais, né? Um é do romance noir, né? Um dos mestres aí do romance noir, que é o Raymond Chandler, O Sono Eterno. Acho engraçado esse título, né? O Sono Eterno, eu tenho a impressão que é uma metáfora para a morte. O Sono Eterno. E ele tem um outro livro que chama Vou lembrar. O Longo Adeus. Ele tem um livro que chama O Longo Adeus. Né? Parece que é similar, né? Morte. Então esse livro é um romance policial de 1939, né? Apresenta 2 personagens inesquecíveis do romance policial noir. O próprio autor, Raymond Chandler, e o principal protagonista de suas histórias posteriores, Philip Marlowe. O detetive dele é o Philip Marlowe, né? Contratado por um velho milionário paralítico, pai de 2 belíssimas filhas, que vinha sendo ameaçado por chantagens. E O Sono Eterno, que é esse livro, ele deu origem ao filme. O livro é de 39, e ele deu origem ao filme, a versão cinematográfica, em 1946, À Beira do Abismo, com Humphrey Bogart e Lauren Bacall. E a tradução aqui é do Paulo Henriques Brito, poeta do Rio de Janeiro.
Então essa edição, a primeira edição de 1985, e essa aqui é a segunda edição de 1987, que eu paguei R$4 em algum sebo, né? Então tá aqui o romance do Raymond Chandler. E o outro romance policial é A Travessura de Caspar Holmes. Eu já li algum livro desse autor, Chester Himes, que é um escritor negro norte-americano que começou a escrever na prisão. Ele foi preso por assalto à mão armada. E ele começou a escrever na prisão. Quando ele saiu de lá, ele tinha muitos romances publicados já e se tornou um escritor consagrado no meio literário do romance, do gênero romance policial. Então aqui é da Circo de Letras. É a coleção Circo de Letras. A Travessura de Caspar Holmes. Lembra Caspar Hauser, né? Aquele personagem alemão, né? Então essa edição aqui, ele publicou o livro, o Chester Himes, ele publicou em 1960. Mas essa edição é de 86, com tradução de Álvaro Hartner. Não dá tempo de falar do que se trata, né? Um romance policial. A vida na prisão é uma das fontes mais ricas para a criação de novelas policiais. Ao menos assim foi para Chester Himes, um dos maiores novelistas negros dos Estados Unidos. Certo. No estilo que chegou a ser comparado ao de Raymond Chandler, né? Então tá aqui. Eu já li um livro dele, mas eu não me recordo não. E aí tem do cineasta Pier Paolo Pasolini, o romance dele, Meninos da Vida, que foi um dos últimos que eu adquiri. Também é Circo de Letras. Na década de 50, Pasolini exerceu intensa atividade poética e literária. Sua fervilhante produção cinematográfica, iniciada em 61, não o impediu, contudo, de continuar a se valer das palavras para a expressão de sua genialidade. Meninos da Vida, Ragazzi di Vita, seu romance mais importante, publicado em 55, já antecipa literariamente a posterior atividade do autor. É um texto que, usando imagens rápidas e cortes bruscos, fala amorosamente dos meninos da periferia romana, meninos da periferia da vida. Então tem tradução da Rosa Artini Petraitis e Luiz Nazário, e é uma edição de 1985. Tá? E o Pasolini publicou o livro em 1955. Tá aqui. Da Brasiliense também. E aí temos duas versões para a história Lenz, do Georg Büchner, né? E uma versão do Peter Schneider, alemão, Lenz. Eu li dele Os Saltadores do Muro, que fala sobre o Muro de Berlim, as pessoas que saltaram para o outro lado. Algumas morreram tentando, outras conseguiram passar para o outro lado, Berlim Oriental, Ocidental, Ocidental para o Oriental. Eu li aquele, mas esse Lenz eu ainda não li. O Lenz tem tradução também, Circo de Letras, tem numeração, né? Circo de Letras, número 49, número 25... Olha, número 55, é numerado. Então, Lenz tem tradução de Irene Aron. Então, são duas versões da mesma história. Uma do Georg Büchner, que é a mais clássica, e outra do Peter Schneider, novela escrita pelo dramaturgo alemão em 1836. E retomada por Schneider nos anos 60, durante ali as rebeliões dos anos 60, né? Interessante. Está aqui. Peter Schneider e Georg Büchner, Lenz. E os dois últimos, Rupert Ficht, eu li o dele, Hotel Garni. Esse aqui é Ensaio sobre a Puberdade. É um romance do Rupert Ficht. Eu lembro que o romance que eu li dele era mais curto, e cada frase terminava quase que na mesma linha, ou um pouquinho na outra linha, e parecia um poema gigante, mas era um romance. A estrutura era bem interessante. Era Hotel Garni. Esse aqui, Ensaio sobre a Puberdade. Tem tradução de Zé Pedro Antunes, edição de 1986. E fala sobre um mestiço judeu na Alemanha nazista, protestante, em orfanato católico e homossexual numa sociedade machista.
né? Traz à tona, sem eufemismos, a vida do homossexual na pálida Alemanha, todas as implicações sociais e psicológicas que isso comporta. Então, ensaio sobre a puberdade do Hubert Fichte. E, por fim, do Junichiro Tanizaki, autor japonês, Naomi, que é traduzido por Sônia Coutinho, uma edição de 1986. Muito legal. Eu já li alguma coisa do Junichiro Tanizaki, acho que é aquele de Urtigas, A Quem Prefiro Urtigas. Isso. E aqui, deixa eu ver. Com 15 anos, Naomi não era o que se poderia chamar de ninfeta, mas Naomi mudou, e rápido. Agora, apesar de oriental, ela se parece com Mary Pickford, ó, influência americana, né? E desafia os costumes nipônicos nas roupas e no comportamento. Isso no Japão dos anos 20, onde a tradição oriental estavam às voltas com a chegada abrupta do capitalismo e seus valores. Interessante, né? Naomi de Junichiro Tanizaki, grande autor japonês. E aqui eu encerro o meu vídeo. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.